Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. E a aula de hoje é de um assunto um pouquinho diferente. Muita gente aqui já me pediu para falar sobre um tema que é pouco abordado e que muita gente não se lembra direito, que são robôs no espaço. Quem aqui já viu algum robô no espaço? Quem aqui já viu os robôs que já foram para o espaço? Mas a gente está falando do Wall-E, desse carinha aí que tem esteiras e olhinhos e é super feliz? Não. Mas a gente poderia também, porque ele é até um exemplo legal de robô voltado para o espaço. No nosso caso, o Wall-E ele age na Terra, mas tem nossos robôs que já foram para a Lua e que já foram até para Marte. Então a gente tem que se perguntar: que robôs foram para o espaço? Quando esses robôs foram para o espaço também? Então a gente vai ver aí um pouquinho das histórias que um dos primeiros robôs a ir para o espaço foi o Lunokhod 1 em 1970, um ano ali depois do homem ter ido para a Lua. E a missão dele era justamente analisar a geomorfologia da Lua, ou seja, como o terreno se comportava, qual era a composição daquele terreno. Então você pode notar ali que ele já tem até um painel solar para poder fazer ele funcionar no espaço, vide que não tem energia. E aí, um pouquinho depois de lançar, a gente faz a análise desses dados com o robô e vê a geomorfologia da Lua, trazendo ele de volta também. Só que a gente começa já a querer ali em 1997 a explorar Marte. Então a primeira missão ali foi a Mars Pathfinder, que é justamente para você descobrir Marte e descobrir qual é o custo de se levar um robô para Marte. Então o Sojourner em 1997 foi o primeiro robozinho enviado a Marte também pela NASA. Um pouco tempo depois, a China vai começar a querer enviar robô para a Lua também. Então ela enviou lá o Yutu, acho que em 2013, para a Lua também. Mas a maioria das missões voltadas para o espaço são feitas pela NASA. Tem a agência russa também que envia alguns robôs e satélites, mas não com tanta relevância assim quanto a NASA. Principalmente essa missão voltadas para Marte, a NASA, desde o Sojourner, vem trazendo diversos robôs para estudar Marte mesmo bem a fundo. Então, ali em 2004, alguns anos após o Sojourner, a gente vai ter o Spirit. E junto com o Spirit, a gente vai ter o Opportunity. Os dois, o Spirit e o Opportunity, são lançados no mesmo ano. O Spirit ele foi utilizado para estudar o solo de Marte, a composição dele, como haveria essa parte de movimentação, em conjunto com o Opportunity, que vai fazer basicamente o mesmo trabalho e vai analisar outros tipos diferentes de materiais compondo aquele solo. E se você notar aqui, tem aqui a imagem pequenininha do Sojourner, ele é muito pequeno. Já o Spirit e o Opportunity têm quase a mesma base e eles são um pouquinho maiores. Já esse outro grandão aqui é o que vai vir depois deles. Porque o que foi que aconteceu? Tanto o Spirit quanto o Opportunity, eles ficaram presos na Terra durante a exploração. Então, lá em 2010, o Spirit simplesmente perdeu comunicação, ficou preso dentro de uma terra arenosa que não conseguia sair. Possivelmente os painéis solares foram cobertos e acabou a energia dele e ele perdeu a comunicação. A mesma coisa aconteceu lá com o Opportunity. Essa é a última foto dele registrada, dele preso na areia, atolado sem conseguir sair. Neste local, que foi uma foto que é tirada por satélite, então a gente consegue verificar mais ou menos o local onde ele estava, que era uma cratera arenosa de quase 800 metros de largura. Então ambos ficaram presos. Se esse painel solar é coberto, não vai ter energia para os robôs, então eles não conseguem se locomover e não conseguem se comunicar. Mas foi um período bastante extenso, aí, quase 15 anos do Opportunity em funcionamento. Foi um dos robôs com mais tempo em atividade no espaço, mandando para a gente fotos, imagens e análises de terreno de Marte.
Um pouquinho ainda quando ele ainda estava em funcionamento, um pouco após a desativação do Spirit, pelo mesmo motivo, a gente vai ter ali em 2012 o Curiosity. O Curiosity ele vai ter uma outra missão, que é detectar vestígios de vida. Ele vai fazer toda a parte de análise de terreno, mas ele já está tentando procurar algumas coisas diferentes que vão tentar achar vestígios de vida no espaço. Então, mais ou menos no ano passado, já começaram a achar vestígios de um componente que poderia ter sido resíduo de bactérias de mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Ou poderia ser resíduo também de uma colisão de meteoritos ou de meteoros na atmosfera de Marte. Então, para sanar essa dúvida se é realmente um composto vindo de bactérias, se era possível ter vida em Marte, ou se é possível ter vida em Marte, vai ser mandado outro robô, era para ter lançado agora em julho desse ano, que seria o Rosalind, que é em homenagem a Rosalind Franklin, que foi uma das mulheres responsáveis pela descoberta ali inicial do DNA e do RNA com relação aos vírus. Então, tem tudo a ver ali um pouquinho do estudo de vida, estudo de DNA, o estudo das bactérias, com esse robô, o Rosalind, e ele vai ter a função específica de analisar amostras biológicas encontradas em Marte também. Então ele vai ter todo aquele aparato que todos os outros robôs tinham de analisar o solo, mas ele vai ter uma especificação para poder analisar as amostras encontradas pelo Curiosity também. Então, no decorrer desses anos, vocês viram aí que já tiveram vários robôs enviados para Marte, vários robôs que chegaram a trazer informação para a gente do espaço, e a meta é que a gente vá cada vez mais longe. Marte é apenas um planeta que está próximo da gente, mas nada impede da gente conseguir chegar em outros planetas tão distantes assim no nosso sistema solar. Então, talvez no futuro próximo, nos próximos 50 anos, a gente consiga avançar para planetas não gasosos. Quem sabe um dia até chegar ali em Plutão e ter uma certa noção de como está funcionando o nosso sistema solar de perto. Então, a expectativa é que daqui para 2030 a gente já consiga estar viajando para Marte, tem a primeira viagem tripulada para Marte. Então esses robôs eles são sempre o primeiro passo, né? Eles começam a abrir o terreno, a descobrir como aquilo ali está se comportando, para ter um meio seguro da gente se transportar. Então a viagem para Marte é uma viagem longa, se a gente for trabalhar com humanos, mas é cerca de 1 ano aí tratando com máquinas. Então esses robôs, o Rosalind ele provavelmente, se saiu esse ano ou se não saiu, eu não tenho essa informação confirmada, ele deve estar chegando aí em 2020 para analisar se havia vida realmente em Marte. E esse ano a gente também teve outra confirmação, que é o achado de água na Lua. Então acharam cristais de água no lado claro da Lua. Então, cada vez mais a gente vai tendo descobertas saudáveis assim, que são bem legais e instigantes com relação ao que a robótica pode nos proporcionar. E principalmente esse fato da robótica trazer essa aproximação da gente com os meios que a gente não conhece. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido a essa aula hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail dúvida@madebyrobotica.com.br, que eu ou qualquer outro professor pode ir lá lhe responder. Muito obrigado, galerinha, e até a próxima.